Olá para você que está assistindo mais esse vídeo no canal Jesus Vive. E hoje, dia de domingo, dia de relatar a palavra. Então vamos relatar uma palavra aqui na Bíblia, né? A respeito do pecado, né? Vamos pesquisar aqui, analisar sobre o pecado, né? E como podemos nos afastar dele, né? Isso é o que nós vamos retratar aqui hoje. Então vamos na Bíblia, quem que puder depois pode estar procurando, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Vou ler. Fique sabendo, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemadores, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, incapazes de perdoar, mentirosos, sem controle, cruéis, inimigos do bem, traidores, impulsivos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então vemos nessa leitura aqui de 2 Timóteo que no fim dos tempos, né, que acredito eu que não está muito longe, ou pode ser o momento que a gente está vivendo agora, o pecado vai ser muito grande. O pecado das pessoas, já dá para a gente analisar hoje em dia que o pecado está passando da medida, né? Como aqui a Bíblia não nega o que diz. As pessoas estão mais egoístas, né? Elas estão gananciosas, né? Soberba. A soberba também é muito importante. A pessoa que acha que sabe de tudo, acha que sabe mais do que os outros e não quer respeitar a opinião dos outros. Isso também vai, né, crescendo muito. E blasfêmias também contra Deus. O homem vai começar a blasfemar contra Deus. Sabemos que somos todos pecadores, né? Todo mundo é pecador, senão aquele que é o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Ele sim, ele veio na terra e não teve pecado. Mas todos nós estamos a cometer pecados aqui na terra, né? Somos humanos. O único que não cometeu foi Jesus. Então, todos nós nascemos e sempre cometemos pecados, mas depende do pecado, depende do tamanho. Quer dizer, pecado não tem tamanho, mas depende do que você está pecando, né? Tem pecados que são imperdoáveis praticamente para nós, os seres humanos, mas todos os pecados para Deus são perdoáveis. Mas às vezes para a gente é imperdoável. Tem uns pecados pequenos, né? Que fofoca. Sei que o pecado é um só, mas tem uns pecados mais aceitáveis. Mas tem aqueles pecados que não é aceitável de jeito nenhum, né? Como estupros. Isso que a gente vê aí no jornal hoje em dia, né? Tem pecados que são acima da média, né? Que passa do limite do ser humano, que dá para ver o tamanho da violência que o ser humano pode causar, né? Então tem bastante pecado. A gente somos pecadores, né? Diariamente a gente peca, né? Contando uma fofoca, ouvindo alguma coisa, mas tem algo que a gente pode evitar. A gente pode evitar o nosso pecado. E a melhor forma de a gente evitar os nossos pecados é olhando o Evangelho, lendo e refletindo a si mesmo o que o Evangelho quer nos retratar. Então devemos olhar o Evangelho, ser como Jesus foi. Sei que é difícil, mas a gente tem que tentar ser como Ele foi, menos pecador, né? O mundo caminha de uma tal maneira, a gente começa a ouvir música do mundo, as letras mundanas são algo que está terrível hoje em dia.
Hoje em dia você vê no funk, no sertanejo, no forró, letras que não convêm a nós crentes. A gente que acredita aqui na palavra, que acredita em Jesus, cristãos. Então, podemos evitar muito. Então, na hora de ouvir uma música, na hora de ouvir alguma coisa no YouTube, vamos procurar ouvir mais pregação, ouvir coisas boas. Vamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Se gosta de música, vamos tentar sempre nos tocar a ouvir um gospel, um hino, uma coisa que fala coisa boa, não palavrões, né? Sensualidade. Então a gente deve cortar isso da nossa vida, né? Porque isso nos leva a pecar. Quando você começa ouvindo o funk, músicas que não são de Deus, né? Que tem essas letras imundas, então a gente começa a vivenciar praticamente aquilo, né? A música reflete na gente, reflete a nossa alma, e a gente começa a sintonizar de acordo com a música. Então devemos tentar ouvir mais a palavra de Deus, tentar ouvir mais um gospel, uma música gospel que influencia muito. Tem muitos métodos da gente fugir do pecado. A gente deve fugir do pecado. Às vezes a pessoa peca sabendo, mas devemos driblar o pecado. Devemos dar um nó no pecado e fugir dele, porque o fim já é agora. Nós já estamos no fim do tempo. E se a gente não aceitar Jesus, não andar de maneira correta com o que o Pai nos pede, a gente está caminhando, infelizmente, são palavras duras, para a boca do inferno. A gente está caminhando para o nosso inferno. A gente não vai ter uma vida após a morte, que é lá no céu. A gente está caminhando para o outro lado do que a gente acredita. Então, essa é a palavra de hoje, né, a respeito do pecado. E aqui, só finalizando, os mentirosos também, traidores e também a palavra que eu achei aqui, cadê? Soberbos, enganadores, afetos incapazes de perdoar, controle de inimigos, impossível, amigos dos conselhos de Deus. Os rebeldes com pais, né? E a mãe, tudo isso é um pecado que está incrível agora, no fim dos tempos. E os ingratos, a ingratidão é muito grande. Deus nos dá saúde, nos dá um trabalho, nos dá tudo, e a gente ainda não agradece. Tem muitos que acordam e não agradecem pela vida, pelo trabalho, por tudo que Deus está dando a nós, né? A ingratidão está muito grande, né? E não só com Deus, tem gente que é ingrato com o próprio irmão, aquele irmão que sempre está ajudando, mas o irmão pode ajudar 10 vezes, mas se nenhuma vez ele falhou, aquele dali às 10 vezes ele esquece. Ele esquece e quer sentar pedra no irmão, né? E gananciosos, afetosos, capazes de perdoar. E os irmãos também serão incapazes de perdoar. Como que a gente vê hoje em dia? Quantos irmãos que têm dificuldade de perdoar o próximo, né? Por ter machucado, por ter falado alguma coisa que não gostou, né? E o mundo também irá contra os cruéis, os inimigos do bem. Cruéis inimigos do bem. Eles vão ser contra o bem. A gente pode ver hoje em dia aí. A gente sabe que o lado certo está de um lado, e quantas pessoas que estão apoiando o errado e jogando pedra no bem, naquilo que é bom. Eles sabem os benefícios do bem e ainda sentam pedra no que está do lado do bem. Como que a gente vê isso hoje, né? Muitos casos acontecendo hoje. Então, a gente pecamos, devemos
refletir, né, a respeito do nosso pecado, pedir perdão a Deus sempre, para que quando chegar o juízo final a gente consiga subir com o Senhor e os anjos de Deus. Esse é mais um vídeo a respeito do pecado, espero que vocês gostem. E quem não for inscrito, que se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar todos vocês.